Olá, pessoal do signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Vou fazer uma leitura aqui intuitiva e terapêutica para o mês de outubro de 2022. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente e ou meio do céu em Escorpião. Também para quem tem esse signo um posicionamento e numa influência forte no mapa astral de vocês. Mas por que eu trabalho dessa maneira, orientando primeiramente sobre Sol, Lua, Ascendente e meio do céu? Porque enquanto astróloga, eu entendo e estudo na astrologia que esses posicionamentos de Sol, Lua, Ascendente e meio do céu são alicerces, são bases que estruturam a nossa individualidade. São posicionamentos muito importantes no mapa astral, tá? Mas considerem também para quem tem uma influência, uma forte influência desse signo no mapa astral de vocês também, tá bom? Mas entendendo que Sol, Lua, Ascendente e meio do céu são estruturas base da nossa subjetivação, enquanto indivíduos no mundo, tá bom? Essa é uma leitura terapêutica que vai reverberar no mês de outubro. Ao longo das semanas e dos dias farei outras leituras com outras disposições e outras arrumações, com outros oráculos também, que eu sigo muita intuição e eu faço diversas leituras em vários formatos, tá? Essa é a principal aqui, terapêutica, para o mês de outubro para vocês. Eu utilizo esse oráculo aqui das casas astrológicas para entender em qual setor estará mais ativado e recebendo mais energia para o mês de vocês. Eu estava manuseando e essas cartas já viraram. Então, de um modo geral, em outubro para vocês, essa casa aqui é que estará recebendo mais energia, chamando mais atenção, com mais ativação. A casa 2, que nesse oráculo chama a casa do tangível, mas também a casa dos recursos, dos valores, da materialidade. Virou junto com essa carta que fala do ascendente, não é uma casa exatamente, mas fala do ascendente, que traz novas possibilidades. Então, o que eu entendo aqui? Que nesse mês de outubro, os assuntos relativos à casa 2, materialidade, recursos, finanças, a casa do tangível, receberá novas possibilidades, uma renovação neste setor na vida, tá? É entrando dinheiro mesmo, tá, gente? Assim, sendo bem direta, é isso, tá bom? Então, quer dizer, vocês já começaram de um jeito bem legal para quem tá procurando isso, né? No fundo do deck, a casa da autoexpressão. O que eu entendo? Isso é bem clássico, assim, essa sequência, tá? A partir dessa valoração aqui, desse ganho material, desses recursos, da materialidade das coisas, tá? Isso afeta o modo de ser e estar no mundo de vocês, a autoexpressão. É claro, né, gente? Porque recursos e bases estruturais, bases financeiras, traz um certo empoderamento, uma condição, e isso afeta na nossa autoexpressão, na nossa autoestima, no modo de ser e estar no mundo. Então, quer dizer, vocês já começam aqui muito positivamente. Eu vou usar esse oráculo da Lua para entender em que fase da energia isso vai atuar para vocês no mês de outubro. Como esse oráculo da Lua ele fala de fases associadas às energias dos signos, a gente vai pegar a simbologia disso, tá? Para entender como que isso vai afetar os assuntos da casa 2. Opa! Então vamos lá. Uau! Muito bom, muito, 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 muito bom. Para quem investiu aí, porque assim, a casa 2 não funciona sozinha, tá? Ela é um pilar importante, quando a gente vai analisar um mapa astral, é um pilar importante para se entender a dinâmica do trabalho. Casa 2, casa 6 e casa 10. Para poder ter retorno financeiro, tem que ter trabalho, tá? Assim, tem que ter investimento, nada vem de graça. Então, assim, o que eu entendo? Vocês são batalhadores, estão lutando muito por isso aqui, estão investindo muito, e o oráculo vem dizendo: eclipse da lua cheia, as conclusões estão ao seu alcance. Para vocês que estão investindo nisso e esperando o retorno financeiro, isso vai entrar no mês de outubro. Claro que isso gera uma certa angústia, uma certa apreensão, talvez muitos aí estejam, né, esperando por isso há um bom tempo
E aí ficam um pouco aflitos. O oráculo vem lembrando, lua nova em escorpião, atravesse seus medos. Aguarde mais um pouquinho, porque isso vai chegar. Se estiver pedindo lapidações, mais algumas atualizações, sabe aqueles detalhes que precisam ser afinados? Se ainda estiver faltando isso, continue, atravesse seus medos. Por quê? Lua cheia em touro. Ainda precisa de um pouco de prática, um plano prático para se alcançar essa meta aqui desejada, tá? Eu sinto que vocês fizeram uma meta, um planejamento para receber esse retorno financeiro. As conclusões estão próximas, tá faltando algum ajuste que precisa atravessar os seus medos e também que vai afetar a parte prática de vocês. Então, para que se concretize, avalie o que está ainda travando para o plano prático funcionar bem, tá? Viraram mais duas cartas. Ah, gente, vocês merecem, olha que lindo. Lua gibosa, você está muito perto de alcançar seu objetivo. Uau! E aí eles lembram, lua nova em câncer, você e quem você ama estão em segurança. A gente se preocupa, né, gente? Ainda mais assim, se estivermos falando aqui de chefe de família, de provedores, que tem que dar o sustento, que tem que ter o retorno financeiro. Isso gera uma angústia, um medo. E o oráculo vem dizendo que se você está sentindo esse medo por você e pelos seus, tranquilize-se, por quê? Você está muito perto de alcançar seu objetivo. Você e quem você ama estão em segurança, tá? Então, assim, as conclusões estão ao seu alcance. Elas virão, elas estão chegando. Uau, escorpianas e escorpianos, que energia maravilhosa, hein, para o mês de outubro. Fundo do deck, lua cheia em câncer. Um problema pessoal encontra uma resolução. Então, atravesse seus medos, lapide mais alguns detalhes nesse plano prático para poder alcançar esse objetivo, tá bom? E aí esse retorno vocês terão. É o que a mesa está indicando, tá? Bom, eu vou pedir um arcano maior para essa história que a gente está conversando, tá? Essa dinâmica aqui. Vamos lá. A força. Realmente sinto que vocês vêm lutando mesmo, sabe? Colocando e empenhando energia, esforço para alcançar esse objetivo aqui, tá? Para ter esse retorno financeiro. Estão há um tempo lutando mesmo, tá? E o jogo tá trazendo bom presságio, tá dizendo assim, esses objetivos estão chegando, estão se aproximando, tá? Você que tá muito tempo lutando, colocando energia mesmo nesse projeto, nesse trabalho, ele vai chegar. Agora, precisa sim ajustar uns detalhes, que é liberar o que tá travando aqui de medo e mais algum detalhe aqui que ainda vai exigir mais um pouquinho de esforço de vocês, sim, para poder esse plano prático funcionar melhor. Então, tem alguma coisa que ainda precisa colocar um pouquinho mais de esforço, lutar mais um pouco para que esse plano prático funcione, tá? Vou pedir um arcano menor para clarificar mais essa força, entender um pouquinho mais. Rei de paus, né? Então, vocês têm esse poder pessoal, tá? Eu tô sentindo essa carta aqui não sendo uma terceira pessoa, mas sendo vocês mesmos, enquanto pessoas com esse fogo, com esse poder pessoal de aplicar essa energia nesse projeto que vocês estão investindo. E a colheita virá, o pajem de ouros, tá? O que vocês plantaram vai começar a dar resultados. Então, assim, sinto que o jogo fala que ainda tem uma dose um pouquinho mais de esforço nesse processo, mas que vocês têm essa energia para aplicar e conseguir chegar, tá bom? Bom, vou finalizar aqui a leitura. Não, vou pegar eu quero uma palavra-chave. Uma palavra-chave sobre essa dinâmica, essa história aqui que a gente está conversando. Por favor, tarô. Uma palavra-chave. Escorpião, outubro de 2022.
Uma palavra-chave. Mais uma, por favor. Tá. Bom, a primeira carta que virou o acaso. Talvez você não esteja enxergando ainda o que está disponível para você. Essa carta para mim ela é um pouco controversa, tá? Porque se a gente for fazer uma analogia aqui perfeita, o 69 também se refere ao 10 de ouros. Então, assim, parece que você está um pouco perdido nessa e não consegue visualizar, né? É difícil a interpretação dessa carta, mas eu gosto de tender a compreender, a interpretá-la da seguinte forma. Tem muitas coisas disponíveis para você, mas você ainda não está conseguindo ver. E isso vai chegar, tá bom? É, talvez haja ainda. Sabe essa carta que fala que atravesse seus medos? E essa carta do ressentimento tá conversando muito comigo. Se você tem um plano prático aqui com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, se para alguns esse rei de paus reverberou como uma terceira pessoa, num plano prático, tem alguma coisa que ainda traz ressentimento nessa história que pode estar travancando, tá? Para alguns vai ser isso. Mas acredite no inesperado. É acreditar no que vai vir mesmo, assim. É um ato de fé, tá? Tem um peso aqui de uma certa peliculosidade, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito. Eu coloco a minha energia pessoal nisso, lanço essa flecha, tá? E acredito. Acredito no que virá. Eu não sei se essas palavras-chave aqui ajudaram muito, não, sabe? Mas, enfim, isso às vezes acontece. De todo modo, eu sinto mais que vai ter um recurso material. Eu pensando nessa carta como 10 de ouros, faz mais sentido para mim. É um recurso material, um resultado aqui financeiro, tá? Que vai estar chegando para vocês novas possibilidades. É o tempo da colheita. Talvez você não tenha conseguido ver isso ainda, mas a mesa, os oráculos estão dizendo que essa energia está chegando para outubro. Bom, vou finalizar a leitura de vocês usando o oráculo do pão, pedindo uma palavra de fé e de amor, para vocês usarem como mentalização. Então, vocês vão printar essa carta e guardar para usar como mentalização, tá bom? Escorpião, outubro de 2022. Sabe que me veio um insight aqui, gente? Olha só. Tá vindo muitas cartas com esses escorpiões aqui embaixo, sabe? Isso pra mim tá conversando com essa carta Atravesse seus medos. Porque é aquela coisa lá das profundezas que talvez esteja nos prendendo e não deixa a gente enxergar. Enxergar que isso tá disponível, que vai vir e que é preciso acreditar nesse o inesperado, sabe? Essas três cartas com o símbolo de escorpião aqui para mim, escorpião, estão conversando muito nesse sentido, tá? Eu tive esse insight aqui agora. Não fiquem muito presos nessa. Eu costumo dizer que é uma areia movediça, é uma lama ali movediça, né? Um terreno lamacento que a gente às vezes mergulha das profundezas do nosso psiquismo, da nossa interioridade, nas emoções e medos, que às vezes não deixa a gente perceber que está disponível e que às vezes também é preciso arriscar e acreditar no inesperado, mesmo tendo uma boa dose aqui de um certo perigo, sabe? É arriscar no jogo. De todo modo, pede para investir e atravessar esses medos. Então vamos lá? Uma palavra para mentalização para Escorpião, outubro de 2022. Simplicidade. Essa carta, embora esteja falando de retorno financeiro,
me parece uma certa abundância aqui, vindo essa materialidade, né? É como se dissesse assim, aproveite o processo, as fases das coisas, aproveite cada momento, o que se tem, o que se ganha, cada fase, simplicidade de percorrer esse trajeto sem ter essa ambição e ir colhendo conforme vem chegando. Eu vou ler esse texto aqui para vocês. Livrar-se de todos os excessos, de tudo que é supérfluo, viver sem desperdício, encantar-se com a magia escondida na rotina do dia a dia, enxergar o belo nas pequenas coisas, viver sem afetação, compreender as leis do universo, viver com o coração. É tempo de colheita. E até para colher, por mais que a gente esteja falando de coisas tangíveis, de materialidade, é preciso viver com o coração. É preciso. É um sistema de apego e desapego. E por falar nisso, Escorpião na astrologia faz parte desse eixo com Touro do apego e do desapego. Então, não à toa vieram essas duas cartas juntas aqui, sabe? Que fala sobre um aspecto aqui de Escorpião e a outra de Touro. Aprender com o signo oposto complementar. Quando o Sol está em Escorpião, tem um signo no lado oposto na sombra, que é Touro. E para a gente desenvolver as nossas virtudes e qualidades de um signo, a gente tem que procurar iluminar as virtudes e qualidades do outro signo dentro da gente. Então, saiu exatamente as duas cartas desse eixo para a leitura de vocês. Veja o que vocês podem melhorar no arquétipo de Escorpião e o que vocês podem aprender no Touro, no signo que estava na sombra quando o Sol entrou em Escorpião. E aprender o equilíbrio do apego e do desapego, isso traz simplicidade para as coisas da vida. Desfrute de todo o processo e do que vier, do que conquistar. Bom, espero ter trazido insights e que proporcione efeito terapêutico sobre essa energia que a gente conversou aqui para vocês no mês de outubro.